Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo agora, que está me vendo depois. Seja bem-vindo para mais uma live aqui no canal Cérebro em Ebulição. E aí as pessoas vão chegando, bom dia a todo mundo, bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar com vocês, eu mesma, né, sozinha, vou responder um pouco, oi, bom dia. Vou responder para vocês algumas perguntas que me foram feitas sobre mitos na superdotação. Bom dia, olá, Lucas, Thalita, e aí chegando o pessoal. Muito obrigada por estarem presentes hoje. Bom dia, Gui. Obrigada por sempre estarem por aqui quando é possível. Eu recebi um monte de perguntas, né? Várias perguntas, umas 15 perguntas mais ou menos, sobre os mitos que poderiam existir na superdotação. Lembrando que eu já tinha feito... Bom dia, Jairo. Lembrando que eu já tinha feito, lá no comecinho do canal, eu já tinha feito alguns posts, né? Já tinha feito acho que 5 posts sobre os mitos. Obrigada, Lucas. Obrigada a você. Obrigada. E eu tinha feito alguns posts sobre os mitos na superdotação, né? Inclusive, eu comecei o canal falando desses mitos, porque o grande problema, justamente, ligado à superdotação, são os mitos, né? São essas crenças que a gente tem, e aí o medo, né, inclusive assim do superdotado, admitir que ele possa ser superdotado, porque justamente, né, ali na infância, ele sempre ouvia falar que um superdotado era gênio, né, que o superdotado era sempre o primeiro da sala, que era aquele que tinha dificuldade para se sociabilizar, e tantas outras, né, crenças que existem em torno do superdotado. Obrigada, bom dia a todo mundo que está chegando por aí, obrigada pela presença de todos. E aí, assim, eu achei interessante a gente fazer a live, porque assim, eu poderia ter até respondido as perguntas, né, como eu respondo normalmente, mas acho que tinha bastante assunto pra gente conversar justamente aqui na live. Mas bora lá, vou começar com algumas perguntas. Uma das primeiras perguntas que eu acho interessante de falar é: Lorena, todo superdotado é precoce? Né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, na verdade, assim, mas eu não tenho certeza de que eu comecei a ler com 4 anos ou 3 anos, né, de que eu falei muito cedo e tudo mais. Não, gente, todo superdotado não é precoce, tá? Não é precoce e por diversas razões, tá? Por diversas razões. Tanto razões ligadas ao fato do estímulo que ele teve, do meio ambiente onde ele viveu, da convivência que ele teve ou não com outras crianças, né? Aí você vai dizer assim, pois é, por exemplo, tem criança que vai aprender a ler muito cedo, aí você pergunta qual é, assim, as pessoas que estão em volta dela. Ela tem um irmãozinho mais velho, que também já lia, e que aí ela via o irmão lendo e tudo mais. Então, assim, tudo depende muito do meio onde a criança vai crescer e depende também muito da criança. O que acontece muito também são crianças, assim, que acumulam muito conhecimento, né? Elas não vão falar cedo, são crianças que vão ficar sem falar muito tempo, inclusive, que vão acumular conhecimento, e ali, por 2 anos, elas começam a falar, mas aí elas já falam tudo. Já sabe fazer frase, já sabe falar as palavras de maneira muito certa, né? Então, assim, podem ser crianças que acumulam muito conhecimento e que vão em seguida falar mais tarde. E já, então, assim, ligado à leitura, é isso, né? Aquela questão, assim, tudo vai depender do estímulo que ela tiver, das possibilidades que ela tiver. Se for uma criança que não teve muita exposição a livros, né, que não teve oportunidade de entrar para a escolinha muito cedo, então não vai ser uma criança que vai ser precoce, pelo menos não dessa maneira. Talvez ela seja precoce de outras maneiras, quer dizer, uma criança que vai muito cedo tomar banho sozinha, que vai ser muito cedo comer sozinha, né? Ela vai ter outras maneiras de mostrar que ela tem um desenvolvimento motor, inclusive, diferenciado. Uma outra pergunta bem legal aqui. Todo superdotado é autodidata?
Então, aí depende, toda vez que eu acolho pessoas aqui em atendimento, eu gosto sempre de perguntar pra ela, se eu tivesse com essa pessoa que fez essa pergunta, eu teria perguntado pra ela o que pra ela significa ser autodidata, né? Porque assim, significa fazer grandes realizações e ter aprendido sozinha, quer dizer, aprender a tocar violão sozinho, aprender a ser escritor sozinho, não sei, né? Poderiam ser várias coisas. Chegou na hora, chegou na hora. Tem gente falando que chegou atrasado. Não, chegou na hora, tá? Estamos no comecinho. Perdeu só a primeira pergunta. Então, assim, ser autodidata depende, mais uma vez, primeiro do que a pessoa, para ela, é ser autodidata, em que área seria ser autodidata, e, na verdade, é muito ligado à capacidade do superdotado a acumular muitas informações diversificadas, né? E em seguida, e de aprender muito rápido os assuntos. Então, ele aprende testando. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Aprender a tocar violão, por exemplo. Tem muita gente que aprende a tocar violão sozinho. Então, ele vai testando e testa. E ali, aquela capacidade também de aprender muito rápido o que não deu certo, o que deu certo, né? E tudo mais. Ó, tem alguém falando aqui, ó. Eu sempre fui autodidata porque minha curiosidade é muito grande e não tenho muita paciência para esperar pelos outros fazer ou pelos outros. É isso mesmo também. É essa curiosidade intelectual também que faz com que a gente busque milhões de soluções, né? Ora também falando assim, achei que não era autodidata, mas descobri que era sim na vida adulta. É essa curiosidade intelectual que faz com que a gente busque, né? Por exemplo, aprender a cozinhar sozinho, e aí quando aprende a cozinhar, realmente aprende muito bem. Tudo que é meio assim ligado ao lado artístico, né? São pessoas assim que vão buscar uma expressão artística muito grande. E aí, já dentro, não só da superdotação, mas das altas habilidades ou das inteligências múltiplas de Gardner, depende também muito da manifestação dessa superdotação, né? De como ela se manifesta. E aí, dependendo da manifestação, se for uma manifestação muito mais artística ou uma manifestação muito mais... como se diz, mais psicomotora, que seja esportiva, né? Então, vai depender da manifestação e a pessoa vai, sim, buscar a desenvolver competências de maneira muito mais rápida, e aí a gente tem essa sensação de que seria autodidata. Ó, como recorrer quando a universidade se nega a respeitar o direito do superdotado? E aí vem uma pergunta. Veio uma pergunta em relação a isso. Ó. Uma pessoa superdotada deve ser tratada com alguém com necessidades especiais? Não é bem a pergunta da Luciana, mas é um pouco isso, tá, gente? Eu gosto muito de ter essa ideia de que a superdotação não é um transtorno, não é uma doença, não é uma dificuldade, é um modo de funcionamento cognitivo diferente, é uma maneira de avaliar, de analisar as coisas. Então não existe necessidades especiais, a não ser que existam transtornos associados. Por exemplo, uma pessoa que tem superdotação e que tem TDAH associado, aí ela tem um transtorno associado, que tem um autismo associado, que tem alguma dislexia ou uma disgrafia ou, né, descalculia. Então, aí sim existe uma necessidade de se ter um acompanhamento especial. Só a superdotação, normalmente, ela traz facilidades, tá? Então, assim, e aí depende também, claro, da maneira como a pessoa ela se desenvolveu. O que também pode ser mais complicado é a hipersensibilidade sensorial, né? A nossa capacidade a ser hiperestimulado, né? A ser hiperestimulado por todo o nosso meio. E, então, são essas coisas que necessitam como se diz, um acompanhamento, um tratamento especial, mas não a superdotação em si. Então, em relação à faculdade, se você tem talvez um transtorno, eu sei que, por exemplo, aqui na França, as pessoas que têm um TDAH, por exemplo, associado, que seja com superdotação ou sem a superdotação, essas pessoas, elas possuem a oportunidade de fazer as provas, por exemplo, na faculdade, separada.
né? Elas têm essa possibilidade de fazer na separada. Mas, por exemplo, aceleração escolar, aqui só vai acontecer para crianças muito pequenas, não tem aceleração escolar acima do colégio, do segundo grau, já não tem mais aceleração. E no ensino superior, aí não tem adaptação nenhuma. Eu não sei se aí no Brasil existe alguma coisa nessa área, tá? Tô dando uma olhada aqui se tem outras perguntas. Como pode ser um ambiente, casa, propício ao desenvolvimento da mente de um superdotado? Gente, eu vou anotando essas perguntas. Se caso elas não forem respondidas, não deixa de me mandar, que fica assunto para outra live, tá? Porque hoje eu vou responder mais sobre os mitos. Vou continuando aqui, depois eu volto nas perguntas. Então, falando sobre a questão do autodidata, alguém falou pra mim também sobre os estereótipos. E estereótipos voltando, um dos mitos que eu já falei uma vez lá nos meus posts, é sobre gênios, né? Então, a pessoa falou assim, isso me afetou muito durante a minha juventude, porque tinha muito essa questão do gênio, né? Gente, eu acho essa questão do gênio, assim... É engraçado, uma vez, assim, eu contando pra alguém que o meu filho tinha superdotação, né? E aí a gente conversando e tal, e falando que ele tinha, que eu também tinha superdotação. E assim, aí a pessoa, na hora que eu já falei que eu tinha superdotação, a pessoa já parou, né? Já deu uma coisa assim, perdeu, acho que desconectou alguma coisa na cabeça dela. E aí ela falou assim, é verdade, seu filho é um gênio, né? Eu fiquei assim, parada, naquela coisa assim. Primeiro, ela já nem tinha entendido que eu tinha falado que eu também tinha superdotação. E eu tava falando das dificuldades, principalmente, né? Nem tava falando das facilidades, eu estava falando mais das dificuldades. Então, assim, essa questão do gênio é um mito muito, muito ruim, porque existem, sim, superdotados, a maioria dos superdotados estão bem, graças a Deus que a maioria, eles estavam bem, né? Eles estão bem, é por isso que a gente ouve pouco falar de alguns. Então, alguns são, sim, eles brilham muito, mas o percentual, né, o percentil dessas pessoas, ele é muito baixo. Existem 0,01% da população que teria um QI acima de 145, acima de 150, lembrando que o QI vai até 160, tá, gente? Outro dia alguém me perguntou se existe um QI de 200, isso não existe, tá? Na escala agora me fugiu o nome. Na escala de QI só vai até 160. Então, pessoas que possuem esses QIs extraordinários de 150 a 160 são muito, muito, muito poucas pessoas. Então, elas talvez se realizarão, porque a gente, inclusive eu gosto muito da concepção francesa de que é um potencial, então talvez esse potencial poderá se realizar de maneira extraordinária, né? E talvez ele poderia ser considerado como um ser que desenvolvesse algo de maneira extraordinária, e a gente talvez chamaria isso de gênio, né? Eu não gosto, eu acho que nenhum superdotado gosta de ser chamado de gênio, então, pelo amor de Deus, se alguém aí no céu nos escute, para com esse mito. Para com esse mito, que esse mito é muito chato. Vamos ver se tem alguém aqui falando alguma coisa em relação ao mito. Alguém me falou alguma coisa? Daí eu não me calava a boca na escola e amava. Alguém falando, aí ó, tá falando, ó, o Matheus falando, tentei aceleração e avaliação alternativa na universidade, mas ainda está muito difícil. Aceitam a demanda inclusiva, mas não apresentam ainda alternativas efetivas. Imagino mesmo. Eu até, assim, a minha psicóloga tinha me pedido para eu pedir para acelerar a minha faculdade de psicologia, porque eu tinha conhecimento suficiente para poder obter o diploma rapidamente, e me foi recusado completamente. Não existe nenhuma maneira de acelerar, nem de fazer matérias na frente, nenhuma. Sou obrigada a fazer todas as matérias e passar raiva e fazer, mas quem tem problema, né? Bom que a gente tira nota boa e tem certeza de ir pra frente. Eu poderia ser um bom em tudo, mas não necessariamente um gênio em nada. Com certeza. Eu acho que assim, você poderia ser gênio em uma coisa, mas não bom em tudo. Acho que até o contrário, Wesley. Eu diria assim, a gente pode ser gênio em uma coisa.
A gente pode ser realmente muito bom em uma coisa, né? Mas a gente nunca é gênio em tudo, né? Ninguém sabe tudo. E eu acho que é essa consciência do que o superdotado tem de não ser bom em tudo que faz com que ele não suporte essa ideia de gênio, né? Eu acho que é muito por isso também. Existem superdotados que detêm conhecimentos em múltiplas áreas e gostam de estudar áreas bem diferentes. Eu diria que existem superdotados que... Na verdade, o superdotado, normalmente, ele não é especialista de nada. Ele é um conhecedor de muita coisa. Porque ele é muito curioso, ele vai buscar um monte de conhecimento e raramente ele vai realmente ser muito especialista numa área, né? A gente geralmente conhece muita coisa. Então, a gente gosta de estudar áreas diferentes, a gente gosta de se apaixonar por áreas diferentes, porque enquanto tá tendo estimulação, a gente tá buscando estimulação. Aí o Matheus tava falando que a faculdade era para uma paciente, que ele tentou buscar. Né, nos acompanhamentos dele, ele tem, né, também superdotados que vêm e que buscam, inclusive, tentar ajuda, né, para que ele acompanhe nesse tipo de processo também. Vou continuando e depois a gente vai falando, eu vou lendo mais coisas, tá? E essa aqui, gente, nossa, essa aqui vocês vão gostar, ó. A superdotação é uma perfeição? Como as pessoas veem isso? Nossa, gente, perfeição. Não, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o superdotado, ele é bem perfeccionista. Porque ele tem um ideal do que seria bom. Ele tem um ideal do que seria perfeito, né? Que todo dia aumenta, porque toda vez que ele chega perto, ele aumenta as expectativas dele e aumenta a perfeição. Então, assim, a superdotação não é uma perfeição. Para mim, a superdotação é um potencial de desenvolver algo melhor, né? Eu acho que é uma capacidade de desenvolver, de desenvolver algo. Mas acho que é muito longe da perfeição, porque acho que até porque o cérebro do homem ainda não está, ele não é ainda suficientemente desenvolvido para chegar perto de algo que seria próximo da perfeição, né? Não sei se a minha resposta tá boa, mas assim, eu tenho pavor de pensar que possa ser perfeito e que a gente já tá terminado, na verdade. É realmente necessário ter um QI específico para ser superdotado? Nossa, grande pergunta também, gente. Essa pergunta foi também bem boa. A superdotação, como ela é vista hoje no campo acadêmico, né, no meio acadêmico, científico, é considerado uma pessoa com superdotação quando ela tem um QI acima de 130. E aí depende muito de cada país. Tá? Existem países que vão falar de 125, existem outros que vão falar até a partir de 120, a gente já vai falar de superdotação. Então, depende muito, né? Depende muito da visão de que o país tem. E até é engraçado porque hoje eu recebi uma mensagem, tem uma dela aqui que falou assim, ó, testes neuropsicológicos não acusaram superdotação, mas tem muitas características e um histórico que possa explicar o que vale, né? E aí, já ligado ao outro. Gente, o que vale? Na idade adulta, é muito difícil o teste de superdotação, o teste de QI, né, da escala de Wechsler, é muito difícil esses testes realmente acusarem superdotação, porque existem vários fatores que entram em linha de conta, né? São vários fatores, existe todo o histórico familiar, existe toda a história de vida, o meio onde a pessoa se desenvolveu, o estímulo que ela teve desde criança, então se o potencial dela se desenvolveu ou não da maneira exata. Então, talvez ela tenha justamente um potencial que ainda está adormecido, né? Ela sente essa vontade, essa necessidade de estímulo, mas não teve a estimulação necessária. Então ela chega nos testes com muita falta de confiança, com muita ansiedade, com muito estresse e acaba não conseguindo. O teste só vai dar um resultado se a pessoa realmente estiver capaz de dar para esse teste um resultado, né? Se ela realmente tiver incapacidade de demonstrar as capacidades dela. E isso nem sempre é possível. Aí o que acontece? Muitas vezes ela vai ter desempenhos bons em algumas partes do teste e vai dar resultados muito heterogêneos. E aí o teste não a gente não consegue, como psicólogo, né? A gente não consegue
detectar realmente o QI, não consegue calcular o QI global. E aí dá um teste heterogêneo que não é interpretável. Né? A gente não tem como interpretar esse teste. Então, por isso que assim eu digo que na idade adulta não é necessário o teste QI. Eu acho que existem outros testes que são feitos, existem tantos psicólogos que fazem, eu também pratico alguns outros testes, e eu acho que o que é interessante na idade adulta é mais a compreensão de si, né? Por que eu me identifico com isso? Quais são as características que eu me identifico? Quais as características que são benéficas, quais não são benéficas para mim, quais eu gostaria de melhorar, quais eu gostaria de não mais ter, né? Então, eu acho que é isso que é muito interessante. Então, o que vale é o que você acha também, né? Como que você se identifica com isso. Lembrando, mais uma vez, que se identificar com a superdotação, gente, não é assim, dizer assim, como se diz... Como que eu poderia explicar isso? Não é só para ter uma etiqueta, né? Não é assim, eu comprei uma roupa de marca, né? Então eu comprei a etiqueta da superdotação. Não é bem isso assim, não é uma questão de posse de uma etiqueta, é uma questão de autoconhecimento, é entender por que certas coisas na minha vida se passam dessa maneira, por que eu preciso, por que eu tenho certas necessidades, por que eu tenho tanta dificuldade para me fazer me compreender em certos assuntos, por que eu tenho tanta sensibilidade com outros assuntos, né? Por que eu me importo tanto com os outros, por que eu me importo tanto com certos assuntos, né? Por que a injustiça é tão difícil para mim, para ser vivida? Então, é essa a questão. Então, pouco importa o que você tem. Eu acho que o QI pouco importa. O que importa realmente é o que você sente, né? E como que você vai viver com isso. Sinto muito ter ficado até meio emocionada com esse negócio, porque eu fico muito revoltada quando o pessoal manda mensagem pra mim e fala assim, Lorena, o teste deu 125 e ela falou que eu não sou superdotado. E eu fico no nervo. Terrível, porque depende de tantos fatores que, assim, a psicóloga, o profissional, se ele realmente não tem muito conhecimento sobre o assunto, só aplicar o teste não é o suficiente para ele dizer que não tem superdotação. Tô dando uma olhada aqui, tá, gente? Ó, quando falo sobre a minha precocidade na infância, e eu, como era esperta e inteligente, eu me sinto mal, porque sei que tive muitos bloqueios ainda nessa fase. Principalmente se você... como se diz? Como te diziam as coisas eram mais no ângulo de crítica do que no ângulo, né, como se diz? De elogios, né? Eu sei que, por exemplo, criança, eu era muito sensível, eu chorava demais, né? Podia encostar em mim, eu tinha medo de tanta coisa, medo de milhões de coisas. Tudo pra eu via perigo em tudo quanto é lugar, né? Acho que essa consciência que a gente tem, né? De todos os perigos, de tudo que pode acontecer, por também ter muita memória. Então, eu era tida como uma criança que chorava demais e tudo mais. Então, eu fiquei tão, assim, eu me sentia tão agredida por isso que eu parei de chorar e durante anos eu não consegui chorar mais. Eu não conseguia mais chorar por causa disso. Eu me bloqueei completamente nas emoções. É caro esse teste, Vivian? Muito caro. O teste de QI é bem caro, tá? Os testes podem dar falso negativo. Sim, demais. Falso negativo. Falso positivo, mais ou menos. Geralmente quem tem apenas 130... talvez não tenha superdotação, tenha só sido uma pessoa que teve muitas oportunidades, uma pessoa muito esforçada. Mas é mais difícil ter falso positivo. Mas dá mais falso negativo, tá, Dalton? Vai ser salva no perfil sim, gente, viu? Depois vocês podem escutar com mais... Sempre fica salvo por aqui. E depois eu até posto nas outras redes. Eu não sou brilhante em nada específico, mas praticamente tudo que eu ponho a mão, eu aprendo muito rápido. Os meus resultados geralmente são superiores aos da maioria. Não sou brilhante, e aí, meu querido? O problema da questão do brilhante é que a nossa maneira de ver o que é ser brilhante ou não, a gente é muito, como se diz, muito duro com a gente mesmo. A gente nunca se acha brilhante, mas os outros sempre acham que a gente tá fazendo muito bem, que tá fazendo bem melhor do que todo mundo. Ai, obrigada. Obrigada, Daia. Acho que é Daia.
pelos vídeos. Eu acho que muita gente tem gostado bastante e acho que é por isso que também que eu sempre tento fazer, tento estar presente aqui com vocês. Tá aí mais uma falando que era chorona e expressiva. Elogios vazios, isso. Minha mãe me chamava de manteiga derretida porque eu chorava muito. Gente, pior é quem me chamava, falava que eu conversava demais. E eu sempre tive muita curiosidade, perguntava o tempo inteiro, né? Aí, assim, até hoje as pessoas me falam assim, nossa, a Lorena conversava tanto. Pois é, né? Era curiosidade só. E aí a gente vai se bloqueando com o tempo, vai ficando com medo de conversar, né? Bom, bora lá, vou continuar, depois eu leio mais um pouco, tá? O superdotado precisa se comportar sempre como as outras pessoas para não ser aceito, né? Outro mito que era justamente um dos mitos que eu tinha falado sobre as dificuldades para se sociabilizar. Tá, bora lá falar um pouco do cérebro. O superdotado, ele tem uma capacidade, já pelas capacidades cognitivas dele, né? Como se diz, de memória muito boa, de capacidade de processamento de informações muito rápida, né, já ligada à constituição do cérebro dele. Então, ele tem uma capacidade de empatia muito grande. Tá? E aí, a empatia do superdotado, que é uma empatia muito mais cognitiva, muito mais ligada à mente, ao pensamento, ele sabe o que o outro espera dele. Então, geralmente, na base, quando ele criança, ele sabe o que o meio espera dele. Se as pessoas em volta esperam que ele seja uma pessoa diferente, porque ele é diferente, então, né, desde pequeno ele é apontado como diferente, ele vai começar a se modificar. Normalmente, o superdotado não tem dificuldade de sociabilização, tá? Ele tem muita empatia, então ele tem muita facilidade a fazer amizade. Ele tem muita facilidade. O que vai fazer ele ficar ou não uma pessoa difícil de se sociabilizar vai ser esse meio onde ele vai crescer. Quando ele cresce num meio onde ele é aceito pelo que ele é, pela pessoa que ele vai sempre ser uma pessoa muito bem, né? Vai ser uma pessoa que vai se dar muito bem com todo mundo, que muito pelo contrário vai ser muito querido, porque como ele tem uma empatia muito grande, ele vai ter uma capacidade de saber lidar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Mas se ele viver num ambiente onde ele é culpado, esse menino, você tem que parar com isso, tem que parar de ficar se comportando dessa maneira, né? O menino é muito sensível, e menino muito sensível, né? Até hoje um pouco menos, mas na época quando a gente cresceu, né, eu falo na minha época, nos anos 80, menino precisava ser bravo e menina precisava ser doce, né? Então isso era a nossa manifestação, a nossa maneira de ser meio diferenciada era visto como algo diferente, então ele se adaptava, né? A gente se adaptava, a gente tentava criar o falso eu, né? O famoso falso eu, para tentar se adaptar. Então, ele precisou, por vezes, de acordo com o meio onde ele cresceu, ele precisou se comportar com as outras pessoas para ser aceito. Mas hoje eu costumo acompanhar as pessoas dizendo para elas assim, não, gente, a gente não tem que se adaptar, tá? A gente não tem que se adaptar, a gente tem que ser quem nós somos. Primeiro, sabe por quê? Porque é o seguinte, não adianta... tá travando para vocês a live? Nossa, para mim não tá travando. Alguém me diz aí se tá... não, tem gente que diz que não. Tá travando a live, gente? O vídeo tá travando? Alguém me diga aí. Teve alguém que me disse que tava travando. Não, não tá travando. Então vamos embora continuar. Então, assim, eu costumo dizer assim, por mais que a gente utilize um falso eu, o nosso brilho é tão diferente que de toda maneira as pessoas vão ver quem nós somos. As pessoas vão observar a maneira que nós somos. Então, a maneira de viver bem é sermos nós mesmos. Agora, já relacionado ao fato de não ter muitos amigos, tá? Isso aí é muito ligado também à compatibilidade.
tá? Você vai lá num grupo de amigos, você vê o pessoal falando da... Aqui na França a gente fala de falar da chuva e do sol. Acho que aí no Brasil ficar falando abobrinha, né? O povo tá lá num grupo falando abobrinha, geralmente a gente não tem muita paciência, né? E aí já vê que a gente tá incomodado, ou então tá fazendo assim, fica fazendo esforço pra poder falar, né? E aí fica aquela coisa, inclusive tem um até que falou assim, por que as pessoas tratam o superdotado que não quer mais se comportar como os outros, né? Que não quer mais ficar fingindo, usando um falso eu, eles costumam usar dizer que essa pessoa ela é louca, ela é maluca e tudo mais. Porque chega um ponto que a gente não consegue mais fingir, né? A gente não consegue mais fingir. E aí acaba sendo mais difícil ainda quando a gente decide finalmente de mostrar quem nós somos. Então, ter poucos amigos é melhor ter poucos e bons do que muitos e ruins. Eu sou muito dessa. Acho que é bom ter poucos com quem a gente se identifica realmente e que a gente se sinta realmente estimulado nessa relação. O grande problema dos relacionamentos é esse, são relacionamentos onde a gente não se sente estimulado, onde a gente sente que não faz sentido as conversas, onde a gente sente que não faz, que não tem uma real ligação. Tá? Isso é uma coisa realmente muito importante, gente. Eu sempre estou insistindo aqui nas necessidades do cérebro do superdotado. Uma das grandes necessidades dele é a estimulação. Tá? Quando a gente não se sente estimulado em uma atividade ou num relacionamento, acaba não dando muito certo. Tá? Então, assim, quando é numa atividade, a gente vai ficar procrastinando, inventando desculpa, né? Não vou fazer, vou deixar pra fazer amanhã, não sei o que, não sei o que. E no relacionamento acaba dando ruim, né? Acaba dando ruim o relacionamento porque a gente não tá encontrando aquilo que a gente busca. Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, vocês estão mandando um monte de mensagem, eu não consigo ler todo mundo. Obrigada, obrigada, obrigada. E aí... Isso que você está dizendo é muito bem retratado no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ó, e uma dica de livro aí, legal? Quem quiser anotar. Eu me apego tanto às pessoas que depois de muitos anos eu continuo tendo o mesmo sentimento por elas. Entro em crises existenciais por elas que duram anos e elas não parecem sentir o mesmo por mim. Pois é, querida, isso daí já é muito ligado, talvez, até ao seu histórico de vida, né? Essa não é muito ligada à superdotação, é mais ligada ao seu histórico de vida. A maneira como você, ali na pequena infância, talvez viveu o fato de estar com os outros, de estar com seus pais, de estar com sua mãe e tudo mais. Isso é bem mais ligado a outras coisas. E aí, o fato, talvez, de você sempre querer fazer bem, precisar do reconhecimento. Não tô falando que seja seu caso, tá? Tô dizendo que normalmente são mais ligadas a essas questões. O fato de você precisar do reconhecimento do outro, do carinho do outro, da atenção do outro, né? Faz com que a gente se sinta assim. Eu tenho tendência a dizer assim, ó, para que eu me sinta bem com os outros, eu preciso estar bem comigo mesma. Esse é um trabalho de uma vida, tá, gente? Esse é um trabalho de uma vida. E até outro dia alguém me perguntou assim, Lorena, é realmente possível ficar bem com a gente mesmo o tempo todo? Não, não é possível, gente, tá? Não é possível estar bem o tempo todo. E graças a Deus, que somos humanos, né? A gente tem momentos que a gente não fica bem mesmo, não. Mas existe a possibilidade de a gente estar em paz com nós mesmos, mesmo quando a gente não tá bem. Tá? Mesmo quando a gente não tá bem, existe essa possibilidade da gente estar em paz com a gente mesmo e assim, aceitar que por vezes os outros não querem, talvez, estar com a gente, né? Existe essa possibilidade, por vezes as pessoas não querem. E eu dou amor. Né? Eu compartilho o amor, e compartilhar amor é sem esperar o amor em volta. Quando a gente compartilha o amor e a gente dá amor, a gente não espera realmente um retorno. A pessoa, ela dá se ela quiser, porque esse controle é só ela que tem da vida dela. Eu só tenho controle do amor que eu dou, eu não tenho controle do amor que eu recebo. Bora lá. Tô sofrendo com esses dias e não tenho coragem de conversar com as outras pessoas sob medo de incomodar.
Querida, eu acho que quando a gente tá precisando conversar, é engraçado, eu tava falando sobre isso hoje com uma das meninas que eu acompanho aqui na França. Eu tava falando com ela, quando a gente precisa conversar, é bom ter amigos pra poder conversar, mas certos assuntos, às vezes a gente pode conversar até comigo, com a gente mesmo, né? Vale a pena você escrever uma carta pra você mesma sobre esse assunto. E tentar, assim, escrever uma carta pra você mesma, talvez daqui uns dias. O que você gostaria de estar sentindo daqui a alguns dias, quando você tiver feito o luto dessa situação, quando você tiver ultrapassado essa situação? Como é que você gostaria de se sentir em relação a essa situação? Obrigada, Wesley. Obrigada, viu? Aí falando assim que gosta muito de ouvir quando eu falo. Gente, espero que eu não tô fazendo muito erro, tá? Porque eu vou falando e aí às vezes eu até tenho certeza que tem umas palavras inexistentes em português. Certo. Bora. Vamos embora continuando. Qual outra pergunta? Aqui já fiz essa. Essa aqui também foi legal. Né? Todo superdotado é bom em cálculo e números. Não, também não, né? Já voltando já naquele assunto que eu tava falando das inteligências múltiplas de Gardner, né? Tudo depende da área que você tem mais predileção, né? Tudo depende da área e não só depende disso. Como nós estamos falando de adultos, tá, gente? A gente não tá falando de criança. Vamos ficar no assunto dos adultos, porque criança já é um outro assunto. A criança, ela ainda é, como se diz, virgem de vivência. Vamos falar de nós, adultos. Nós, adultos, já passamos por um sistema educativo, né? Onde nós tivemos professores legais, professores menos legais. E aí, às vezes, você até gostava de matemática naquela época, mas teve um professor chato pra caramba, né? E aí você simplesmente percebeu que não, né, você não estando, como se diz, sintonizado com aquele professor, com a maneira como ele mostrava a aula, com a maneira como ele explicava, você passou a não gostar mais de matemática, né? E eu acho que é o que mais acontece. Aí chega ali na faculdade, depois da faculdade, já passou os estudos, tudo, a pessoa fala assim, eu não consigo, não sou boa em matemática. Mas não é que você não é boa em matemática, é que em um momento da sua história, você se desconectou do negócio, né? Porque a matemática, assim, tanto a matemática quanto tantas outras matérias, né? Ela depende muito do lado afetivo pro superdotado, tá, gente? Pro superdotado, o lado afetivo, ele afeta muito. Né? Se ele não tem um lado afetivo, quer dizer, se ele não está encontrando sentido, se ele não está encontrando o estímulo que ele precisa, o olhar, se ele não está conseguindo se realizar dentro daquela matéria, com aquele professor, aí ele perde a vontade, ele perde o sentido naquele negócio, né? Então é isso que acontece muito com a maioria das pessoas. E é engraçado, e também assim, eu tenho, por exemplo, uma menina que eu acompanho aqui, que ela me falando assim que a mãe dela, quando ela era pequena, falava pra ela assim, olha, a nossa família nunca foi boa em matemática, então certeza que você também não vai ser boa. E ela cresceu escutando isso, gente, que a família dela não era feita pra fazer matemática. E ela cresceu achando que não gostava, que não podia nunca ser boa em matemática. Tem uma coisa dessa? Então, assim, como que você quer se realizar dentro de uma disciplina onde você tem uma crença muito forte onde você não pode se realizar? Né? Então, são tantos fatores, quando a gente vai falar assim, ele tem que ser bom em matemática, não, ele tem um potencial para ser bom em muita coisa, na verdade, mas vai depender da maneira como ele vai poder se desenvolver. Então, já falando isso para quem tem filho aqui, que eu sei que muita gente aqui tem filhos por aqui, gente, crianças pequenas, incentive ela, apresente para ela tudo, mostre para ela todas as possibilidades, todos os possíveis, né, para que ela sinta, ela sinta a vontade, ela assim vista da maneira que ela quiser naqueles assuntos que ela pode conhecer num ambiente de casa onde ela se sente em segurança, né? Então, eu acho que vale a pena, realmente, a gente sempre apresentar muitas coisas. Bora lá, deixa eu ler mais um pouquinho aqui, que já passou um monte de coisa legal, ó. Alguém mais se identifica? Tudo
tudo que tem que ter um motivo, isso, um complexo de inferioridade. Nael, me conta aí o que é o complexo de inferioridade, porque pode dar uma pergunta legal isso aí. Me conta o que você quer dizer por isso. Eu pulei algumas séries e terminei os estudos com 15, mas me sabotei até em provas para ser aceito pelos jovens de 17 e 18 que estudavam comigo. Acontece muito, Lucas, essa coisa de não querer ser o primeiro da sala, justamente para os outros não ficar te isolando, para os outros quererem te integrar no grupo, né? E tá tudo bem, sabia? Tá tudo bem. Assim, se era a sua vontade ser integrado no grupo, tá tudo bem, na verdade, né? Mas é uma coisa muito difícil, né? Da gente ter que se sabotar finalmente pra... Agora, isso assim... Digo, tá tudo bem no sentido assim, isso foi o que aconteceu naquela época, tá tudo bem que você se adaptou da maneira como você pôde. Agora, hoje, no campo do trabalho, eu costumo dizer assim, que a gente não tem que se sabotar coisa nenhuma, tá? Porque assim, a gente se sabota para que o outro brilhe. E existe muita gente que faz isso, tá? Que usa o seu brilho para que ele possa brilhar. Uma hora eu vou vir falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto essencial. Outro mito, que poderia ser um mito, na verdade, mas que acontece bastante, tá? Todo superdotado cai na mão de manipulador. Isso aí é outro mito interessante, tá? Acontece bastante. Não são todos, mas acontece muito. O superdotado, ele tem tendência a acreditar muito nas intenções boas dos outros. Porque como ele é íntegro, como ele é uma pessoa muito correta e que ele é muito justo, ele acredita que os outros também sejam. E nem todo mundo é assim, né? Então isso vale muito a pena também ter muito cuidado lá. Conversei com minha psicóloga sobre minha suspeita e explicaria muita coisa sobre minha forma de ver o mundo e as pessoas. Sofri na minha infância inteira por me sentir em alguém que não me entendia. Isso, Thalita, vale muito a pena correr atrás e tentar entender. Bora. O Dinael falou, se achar inferior em relação às outras pessoas por causa de críticas, principalmente na parte da infância. Muito, Dinael. Já a gente tem uma questão muito, muito forte no superdotado, é a humildade, né? É essa noção que ele tem de que ele não tem o conhecimento do mundo, né? Então, até é muito ligado àquela questão da superdotação à perfeição. A gente tem muita consciência de tudo que falta pra gente. Qualquer área. Vamos dizer assim, você é médico, né? Numa especialidade muito grande. Você tem muita consciência de tudo que te falta como conhecimento médico. Então, por mais que você seja um excelente profissional, que todo mundo diga que você é um excelente profissional, a gente tem uma consciência do que falta. Então, essa sensação, essa humildade dentro. Mas se ainda... A gente já tem essa consciência do que falta. Mas se ainda, na infância, você... viveu muita crítica, não, você nunca tá fazendo bem o suficiente, não tá bom e tudo mais, essa sensação de inferioridade, né, de que eu não sei o suficiente, aí ela vai ser maior ainda. Eu tô fazendo um acompanhamento de uma menina e é muito interessante que ela veio pra transição de carreira, né? Ela não veio por causa da superdotação, ela veio pra transição de carreira. E assim, já tem 3 sessões que eu tô fazendo com ela e eu, aos poucos, consegui, desde o começo, eu observei, né, que ela tinha todas as características, justamente porque ela tinha um histórico escolar muito excelente, ela tem um problema de falso eu muito forte, inclusive foi por isso que ela veio pra mim, por causa do falso eu. E aí eu tô tentando, aos poucos, fazer ela tomar consciência de que a superdotação existe. Mas é a coisa mais difícil do mundo, porque ela tem tanto sentimento de inferioridade que ela não aceita. Não aceita que ela possa ser inteligente, apesar dela ter tido... Ela fez até doutorado, né? Ela tem, assim, uma carreira brilhante. Não aceita que ela possa ser inteligente, gente. Tudo isso por causa da infância. Ela foi muito, muito, muito maltratada na infância. Eu faço isso, as pessoas sempre falam que eu deveria fazer. Estou pode ter tendência a algum transtorno mental, transtorno de ansiedade, bipolaridade. Superdotação pode ter tendência a algum transtorno mental, transtorno de ansiedade, bipolaridade, não mais que outras pessoas, tá? A porcentagem de pessoas que existem, que são superdotadas com transtornos, é a mesma da população de maneira geral. Porém, a superdotação ela é muito confundida com outros transtornos. Porque os profissionais não conhecem a superdotação. Aí, as manifestações podem ser parecidas? Podem, mais ou menos, né?
A gente pode ter mais ou menos características, manifestações mais ou menos parecidas. E então pode ser confundido. Mas não tem mais, tá? Não existe nenhum estudo que diz que existem mais transtornos em superdotados. A questão da ansiedade, eu acho que ela é muito ligada pela falta de reconhecimento. Sim, a ansiedade. Eu percebo que as pessoas que chegam em atendimento comigo, a maioria sofre de ansiedade. E assim, quando elas saem, após algumas sessões, elas já percebem o quanto a ansiedade ela diminui quando elas começam a dizer: ah, mas então é normal eu viver assim, é normal eu pensar dessa maneira, é normal eu me sentir assim. Porque geralmente elas já chegam, assim, tudo que elas vão falar: ai, desculpa, eu não tô querendo ser arrogante, ai, não sei o que, eu falo assim, eu já tranquilizo logo. Gente, não existe arrogância, existe consciência do que a gente sabe. Então não é uma questão de arrogância, é uma questão de consciência, tá? Eu tenho consciência que em certos assuntos eu tenho mais conhecimento, ou mais capacidade, ou mais discernimento em relação a outras pessoas. Mas em certas áreas, eu não me sinto melhor do que ninguém em tudo, né? A gente não se sente melhor em tudo. A gente pode ser melhor em algumas áreas que me deu interesse. Eu acho que isso já baixa bastante a ansiedade. Descobri sobre superdotado faz 3 dias no seu vídeo de 40 características. Me identifico com todos. Posso me considerar superdotado? Então, eu acho que quando a gente... Eu falo que quando a gente se identifica com a superdotação, que é uma identificação, tá, gente? Não existe um diagnóstico. É uma identificação. Eu me identifico com a superdotação. Vale a pena a gente buscar mais conhecimentos. Aí a gente vai buscar conhecimento, tentar entender o que é realmente, buscar compreender realmente o assunto, buscar saber se aquilo realmente faz sentido para mim. Eu digo que quando eu me identifico com a superdotação e que realmente faz sentido, não é meu cérebro que está pedindo uma resposta, é meu corpo inteiro que busca uma resposta. São todas as células do meu corpo que buscam a resposta. É uma coisa orgânica. É muito, muito impressionante quando as pessoas chegam, inclusive, assim, buscando uma resposta sobre a superdotação. Tem gente que chega tremendo, gente, de tanta ansiedade para ter uma resposta sobre o assunto. Então, busque mais conhecimento e vê o que dentro de você está pedindo essa resposta. Por que você gostaria de se considerar, né? Ou de que maneira você gostaria de se considerar, e se isso faz sentido para você, aí você busca um profissional para poder fazer realmente identificação e entender melhor e tudo mais. Sim, Dalton, metacognição, no sentido, sim, o superdotado tem uma capacidade de metacognição muito cedo. Desde muito cedo ele tem essa capacidade de compreender quem ele é. E até, inclusive, não sei se eu tive uma pergunta dessa. Se eu não tive, eu devo ter tido esses dias para trás. Sobre terapia, né? O superdotado, ele nem precisa de terapia. Na verdade, ele vai no terapeuta buscar ferramentas para fazer sua própria análise. Porque justamente por causa dessa capacidade de metacognição, ele tem a capacidade de se autoanalisar. Ele vai buscar ferramentas para sua própria análise, normalmente. Bora lá que a gente tá quase chegando no final já. Vamos ver se tem que mais tem. Tem alguém que tinha colocado uma pergunta. Ah, eu não tinha visto que tinha pergunta nas perguntas. Nossa, gente, eu sou muito ruim aqui, né? Sinto muito, viu? Todo superdotado é bom em cálculos, essa eu respondi. A ansiedade e a autoestima baixa pode prejudicar a produtividade e a criatividade do superdotado? Nossa, demais. Completamente, né? Completamente, gente. Essa é um dos grandes problemas. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui, senão eu vou falar um pouco mais sobre isso. O problema da falta de confiança, e aí já ligada à falta de confiança, gente, confiança em si é muito ligada da falta de conhecimento dos limites dos seus conhecimentos, tá? Quando eu não sei quais são os meus conhecimentos, quando eu não sei do que eu sou capaz, me falta confiança para lidar com os problemas. Vou citar um exemplo.
eu tô no trabalho, né? Tô no campo do trabalho, vou fazer uma reunião. Não preparei a reunião. Não sei se eu sou capaz ou não de fazer essa reunião. Eu vou chegar na reunião com muita ansiedade. Vou chegar na reunião com falta de confiança. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou dar conta e tudo mais? Se antes dessa reunião eu preparei, eu sei que eu sou capaz de responder perguntas, se caso me fizerem perguntas e tudo mais, eu já chego com mais confiança, né? E isso vale para tudo na vida. Então, a confiança em si, ela é muito ligada ao autoconhecimento, tá? Então, se conhecer melhor ajuda a diminuir a ansiedade. Teve outra pergunta legal aqui. Nossa, tem muita gente, tem tanta coisa, que legal. Muito comentário. Muito comentário. Deixa eu ver o que mais aqui. Teve um legal aqui. Se eu já sofri represália por querer se aprofundar em um tema, em uma conversa e verem como competição. Então, eu sou uma pessoa, vocês me veem assim, meio boazinha, né? Meio calminha durante os vídeos, mas eu sou meio brava. Então, geralmente as pessoas não me peitam muito, não. Então, eu não costumo viver represália, não, porque eu acho que uma das minhas características principais é que eu sei dar muita boa resposta. Então, geralmente, as pessoas, elas ficam desconcertadas muito rápido, sabe? Então, assim, quando eu tava no meio do trabalho, e até por isso que eu tive uma evolução de carreira muito alta, e hoje eu tenho, assim, eu sou treinadora para uma das escolas mais conceituadas aqui na França, na área de engenharia, porque é justamente isso, assim, é difícil as pessoas me peitarem, porque eu tenho respostas muito prontas. Acho que é de nascimento isso. Então não costumo ter represália não, gente. E eu acho que é isso. É ter confiança. Eu sempre tive muita consciência das minhas competências. Eu não costumo navegar em assuntos que eu não tenho consciência, não tenho conhecimento. Aqui, por exemplo, até aqui no Insta, né? Eu sempre assim costumo trazer as minhas respostas, meio assim, apesar de eu ter muito conhecimento no assunto, eu costumo meio que, assim, eu sempre fico meio para trás, porque se caso eu realmente for, eu tenho consciência de que eu posso ir, sabe? Eu só vou quando eu sei que eu posso ir. Então, eu não costumo navegar em assuntos que eu não tenho. Então, geralmente, se alguém sentir que tem competição, pode vir que eu tô pronta. Nesses assuntos, geralmente, eu tô pronta. Teve uma outra pergunta legal aqui. Como é que é? Penso que a ideia de aprender sozinho dificulta a busca de orientação acompanhada. Como foi pra você? Como assim? Vou tentar entender essa pergunta. Então, por exemplo, eu acho que o aprender sozinho, a gente precisa de guia. Pelo menos um pouco de guia, né? Aprender sozinho é muito difícil realmente se você não tiver pelo menos um guia. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o guia vai vindo com o conhecimento. Vamos começar, por exemplo, em relação à superdotação. Eu comecei a estudar a superdotação já tem uns 6, 7, não, tem um pouco mais, uns 8 anos mais ou menos, quando meu filho nasceu, mais ou menos, eu comecei a estudar o assunto. E no começo era um assunto que só me interessava muito, né? Eu já tinha, assim, contato com o assunto pela família, mas eu não me interessava tanto quanto eu interesso hoje. Mas eu sempre gostei muito de psicologia. De sociologia, né? Eu tinha feito um mestrado na área ciências políticas, né? E eu tinha estudado muito sociologia na época, muito sociologia e filosofia na época. Então eu já tinha muito interesse nessa área. E aí quando eu realmente comecei a estudar o assunto, eu li muito sobre o assunto. Mas quando eu leio muito sobre o assunto, eu li muito sobre o assunto antes de começar a fazer minhas formações. Então, quando eu comecei a fazer as formações, eu já tinha, apesar de eu ter trabalhado sozinha no começo, eu já tinha construído um guia daquilo que eu gostaria de fazer. Né? Eu já tinha construído um guia da área que eu queria fazer. A mesma coisa foi por culinária. Eu já contei aqui pra vocês que eu sou apaixonada em culinária, né? Eu comecei a testar sozinha, tal. E aí, um momento, eu tava sentindo necessidade de ser acompanhada melhor e comecei a fazer cursos. E fiz um monte de curso.
Então, eu acho que é sempre isso, assim. Comigo sempre acontece assim. Eu começo sozinho um assunto e aos poucos eu vou aprofundando, aprofundando, e ao momento eu preciso de dar um passo maior e fazer uma formação. Bora lá ver se ainda existe alguma pergunta a mais aqui, que já estamos chegando no final. Gente, eu acho engraçado, tem gente que fala assim pra mim, ó, que vai em médico e pra perguntar o que ele acha sobre a superdotação. A maioria dos médicos nem sabe o que é, tá? Então, assim, isso não é um assunto que nem psicólogo estuda na psicologia. A gente não estuda isso na faculdade, tá? Quem faz neuropsicologia estuda perfis divergentes, né? Estuda a diferença, estuda transtornos e tudo mais, mas a superdotação a gente praticamente não vê na faculdade. Então, a pessoa tem que realmente se interessar no assunto para realmente estudar, buscar conhecimento sobre o assunto. É por isso que tem tão pouco profissional que conhece. Ó, apareceu mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O que era? Sobre o diagnóstico, gostaria de me considerar SD para poder saber mais sobre quem eu sou. Não é diagnóstico, é identificação. Vamos fazer bem essa diferença, gente. Diagnóstico, ele é feito para doença, tá? Ele é feito para patologia. A superdotação é um modo de funcionamento. A gente identifica na pessoa uma superdotação. Eu gostaria de me considerar superdotado para poder saber mais sobre quem eu sou. E se você fizesse outra coisa, você descobrisse quem você é e talvez você chegasse na superdotação. Eu acho que isso que é mais interessante. Passe a estudar talvez esse assunto para tentar buscar saber quais são as características que eu me identifico. Eu sinto necessidade de ser estimulado, eu preciso buscar sentido em tudo, né? Eu tenho uma hipersensibilidade sensorial muito grande. Busca as características e aí tenta fazer o seu próprio mapeamento, e dependendo disso, dependendo do mapeamento que você ter feito, busca um profissional para te ajudar a reconstruir essa história, né? A reconstruir isso tudo e descobrir realmente quem você é. Boa, Vinícius. Aqui é onde se juntam os nerds depressivos na hora do almoço. Não, Vinícius, aqui não tem nerd. Primeiro, acabei de falar sobre isso no começo, você perdeu. Não, nós não somos gênios, tá? A gente tem um modo de funcionamento diferente, um pouco mais acelerado, um pouco mais em ebulição que a maioria das pessoas, tá? E graças a Deus eu não sou depressiva. Poderia, mas não sou. E eu acho que tem muita gente que não é. Brincadeira, viu? Tô brincando. Fazendo graça. Eu sempre gosto de fazer piada. Minhas piadas são bem sem gracinhas, mas eu faço bastante piada. Alguém perguntou sobre a metacognição. Eu expliquei, né? Agorinha. O que era a metacognição, gente? A metacognição é essa capacidade de se autoanalisar, tá? É a capacidade de se ver. Existe uma teoria muito interessante, chamada teoria do espírito, que foi desenvolvida em psicologia cognitiva, que é essa capacidade de entender tanto a gente quanto os outros, tá? A teoria do espírito, na verdade, é a capacidade de se compreender para compreender o outro. A partir do momento hoje eu me compreendo, eu compreendo os outros. Então, geralmente, isso se acontece na infância. No superdotado acontece mais cedo, né? A metacognição, ela aparece mais cedo, e aí tem essas questões muito existenciais, muito pequenas. Ele vai querer saber sobre a vida, vai perguntar sobre Deus, vai perguntar sobre coisas muito, muito importantes, né? Nossa, gente, eu não vou conseguir responder tudo. Caramba, muita coisa, muito legal. Eu queria agradecer realmente a tudo. Ó, tem alguém perguntando aqui sobre emoções intensas. Eu vou ter que fazer outra live sobre esse assunto, tá? Sobre esse assunto, que esse assunto é um top assunto. Acho que eu vou colocar uma caixinha para perguntar os assuntos preferidos. Vai valer a pena fazer os assuntos preferidos. Não vou conseguir ler todo mundo, gente, porque nós vamos chegando ao final, depois fica muito longo depois do vídeo, né? É chato isso, eu gostaria muito de guardar todas as perguntas aqui, ó. Quem não conseguir, se eu não conseguir ler todas as perguntas, gente, me manda por mensagem, tá? Que eu anoto. Eu anoto e respondo numa próxima live. Que tem muita pergunta legal, tá? Muito. Manda pra mim depois essas mensagens. Nossa, o Dalton sempre colocou, acho que foi o Dalton que colocou um monte de pergunta também aqui.
Manda pra mim, manda todos, vocês aí podem me mandar que eu vou anotando. Que eu vou anotando essas perguntas e vou organizando lives temáticas. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês, obrigada pelo tempo e por todas essas mensagens. Amei, tá? Estar esse momento aqui com vocês. E a gente se encontra novamente em breve. Vamos organizar uma outra temática legal aí para poder eu vir trabalhar com vocês. Eu acho que a da hipersensibilidade vai valer a pena, porque teve muita pergunta sobre hipersensibilidade aqui, ó. Fazer uma live especial sobre o assunto. Fiquem com Deus, tá? E a gente se fala mais. Me manda as mensagens depois, tá? Que eu já recebi um monte de mensagem aqui, não consegui ler tudo. Me manda, tá? Aí me perguntando quando que vai ter a próxima. Boa pergunta. Se eu conseguir semana que vem, quem sabe eu volto, né? Acho que tá valendo a pena eu voltar aqui pelo menos uma vez por semana. Tá tendo muita pergunta, eu não tô conseguindo mais responder por mensagem. Um beijo, fiquem com Deus, tá? E até a próxima.